Porteira aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer um exemplo de como a boa comunicação é capaz de aproximar pessoas, gerar oportunidades, transformar histórias. A nossa convidada é uma veterinária que construiu a carreira aliando conhecimento técnico, competência e a arte de saber falar e, principalmente, procurar ouvir para compreender melhor as diferentes maneiras de enxergar um mesmo assunto. Dom, aliás, que tem lhe ajudado a desempenhar papel importante na redução de distâncias, muitas vezes presentes, entre o Serviço Oficial de Defesa Agropecuária e o setor produtivo. Goiana de nascimento, a Daniela Bueno descobriu em Mato Grosso a vocação e a paixão pela defesa sanitária animal. Há quase 2 décadas, integra o quadro de fiscais do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado. Neste período, acumulou experiências e um amplo conhecimento sobre a realidade do campo. Ocupou cargos estratégicos no quadro do Instituto, chegando inclusive à presidência. A condução, pautada na seriedade e no diálogo, lhe rendeu o convite para assumir a cadeira de diretora executiva da Associação dos Criadores entre 2019 e 2020, tornando-se a primeira mulher a desempenhar essa função desde o nascimento da Acrimate, há meio século. De volta ao INDEA, segue focada em defender a bandeira do nosso agro, reforçando a importância do Serviço de Defesa Sanitária Animal e do setor produtivo caminharem sempre lado a lado. Daniela Bueno, minha amiga, crossfiteira, vizinha, que legal a gente conseguir parar um tempinho para conversar aqui no podcast e dessa vez, Dani, contar um pouco da tua história, né? Até a gente chegar à sanidade animal, enfim, ouvir um pouquinho da tua experiência sobre isso, mas eu acho legal a gente resgatar um pouco da tua história. Você já me contou alguns episódios aí e eles são muito legais que ajudam a gente a entender, né, a construção das suas características, né? Vem de um longo caminho aí de aprendizado, de dedicação ao setor produtivo, à defesa sanitária animal, e eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente poder dividir isso também com quem está e quem estiver nos ouvindo. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda ao podcast do Patrone. Tudo ótimo, é uma satisfação estar aqui. Escutei todos os episódios, estou por dentro de tudo. E confesso que não esperava estar aqui agora sendo ouvida por todos os seus ouvintes, que eu sei que são muitos, porque a gente sabe da credibilidade do seu trabalho e do quanto você é bem recebido pelo público do agro. Ah, que legal, hein? Começar a entrevista ouvindo elogio assim, tá legal, hein? Gostei. Principalmente que você disse que ouviu todos os episódios, isso é muito bacana, né? Realmente a gente tem conseguido a aceitação dos convidados em participar, em dividir histórias, né? Em abrir o leque, contar realmente histórias de vida e dessas histórias de vida a gente vai tirando aqueles insights que podem ajudar, né, ou servir como estímulo, enfim, incentivo para outras pessoas. E aqui eu tenho certeza que a gente vai também proporcionar isso. Você não é mato-grossense, embora defenda as cores do estado. Você não é mato-grossense de nascimento, né? Você é goiana. Queria que você falasse um pouquinho da tua origem, né? Como o agronegócio surgiu na tua vida. Bom, sou goiana, né? Mas vivi muito pouco tempo, na verdade, de toda a minha vida em Goiás. Meu pai era um pouco nômade, assim, a gente mudou por vários estados, mas eu nasci em Goiás, cresci até os 3 anos em Brasília, depois voltei para Goiás, e já com 6 anos de idade eu vim para o Mato Grosso pela primeira vez. Meu pai veio, ele trabalhava na época com topografia e agrimensura, então o estado estava na pujança da abertura das terras, né, de todo o agro, então ele veio para cá naquela época. Então eu vim muito pequena, eu tenho até um pouco de sotaque cuiabano já, porque eu vim a primeira vez com 6 anos de idade. Eu fui alfabetizada aqui em Mato Grosso, né? Então meu coração grande parte dele, na verdade, da minha história está aqui dentro. E aí a gente morou aqui dos meus 6 aos meus 14 anos de idade. E aí novamente meu pai resolveu ir para novas fronteiras, mas a gente foi para uma fronteira muito longe, a gente foi morar no Acre. Então a gente foi com 14 anos de idade, eu fui para o Acre e fiquei lá até quase meus 20 anos de idade.
E aí, quando nós retornamos para o Mato Grosso. E aqui eu fiz a faculdade. Mas esse não era o meu objetivo, não era fazer medicina veterinária, né? Todo o meu foco de estudo era fazer medicina. Eu decidi muito cedo que eu queria fazer medicina. Éramos muito pobres, eu estudei o tempo inteiro em escola pública e fiz toda a minha preparação lá no Acre, que também tinha uma deficiência em relação às demais escolas, né, do país. Então, minha primeira tentativa de medicina foi frustrante, não passei, passava naquela época, tinha primeira e segunda fase, eu não passei na segunda fase. Meu pai, não, vamos insistir mais um pouco, e aí pagou o cursinho na época para mim. Vamos tentar o segundo ano. Segundo ano, mesma coisa. Eu saía, ia para São Paulo, fui para Minas, fui para Goiás fazer, passava a primeira fase, não na segunda. E aí, já no terceiro ano que eu ia prestar, eu já estava bastante frustrada por não conseguir e já me cobrando muito, porque eu precisava trabalhar, precisava ter minha independência o mais rápido possível. Decidi optar por outras segundas opções na época. E aí eu fiz fisioterapia para a Faculdade Estadual de Goiás e meu pai estava vindo muito para o Mato Grosso e ele falou assim, olha, lá a Universidade Federal de Mato Grosso tem medicina e tem medicina veterinária. Eu falei, não, lá eu não vou fazer medicina, eu vou prestar para medicina veterinária. E acabou que eu passei em 13º lugar na UFMT, aqui em 1996. Eu fui a 10ª turma de medicina veterinária aqui da UFMT. Interessante essa mudança, né? Buscar a segunda opção e aí se identificar tanto com essa segunda opção, né? Segunda ou terceira, porque você citou também fisioterapia ali, né? Eu me recordo que eu mesmo, quando fiz a faculdade de jornalismo, na época eu era músico, né? E aí não tinha faculdade de música em Mato Grosso do Sul e eu busquei fazer o jornalismo pensando que eu iria atuar na área cultural, né? Na área de cultura. Foi completamente o oposto disso, né? Acabei logo cedo entrando no setor agropecuário e apaixonando-me por essa cobertura. E eu percebo que você, nas suas ações, né, a tua história mostra isso. Você pegou um terceiro caminho, né, uma terceira opção, mas construiu uma carreira muito sólida e principalmente com muita paixão, né, Dani? Quem te conhece sabe que você emprega muita paixão, você se entrega muito para desenvolver um trabalho de excelência, um trabalho de muita qualidade. Era uma segunda opção, mas assim, acho que toda criança que é apaixonada por bicho, algum dia na vida teve vontade de ser médica veterinária, né? E eu era louca dos bichos, desde pequena. Eu criei galinha, peitinho, meu pai ia muito para o mato, ele trazia para mim animais silvestres, imagina. Eu tive filhote de capivara em casa, tive filhotinho de macaco, tudo que ele arrumava, até em Brasília, a gente morava em Brasília, eu com 4 anos de idade, ele levou para mim um filhote de cervo, que ele achava os animais perdidos e colocava no carro e levava embora. Jabuti, eu tive trocentos mil jabutis. Então, minha vida inteira eu tive animais nesse meu contexto, né? Então, quando foi para escolher uma outra opção, que é a medicina veterinária, que também envolve toda a parte apaixonante da medicina, eu não tive dúvida alguma em escolher a medicina veterinária. E dentro da faculdade, a cada ano que passava, eu tive absoluta certeza que eu não poderia fazer outra coisa, que eu tinha feito a escolha correta. Era realmente o que eu queria fazer e do que eu queria viver na minha vida, que era a medicina veterinária. Legal, Dani. Você disse ali que desde criança, ou toda criança, pensa, né, em cuidar de animais, então já tem uma tendência a buscar a medicina veterinária. Mas você também me disse antes da entrevista que desde o início da sua faculdade, o teu foco não era trabalhar na linha pet, né? Não era trabalhar com pequenos animais, era trabalhar de fato com animais de produção, né? De onde veio essa escolha logo no início já da faculdade? Os meus avós, os pais da minha mãe, eles sempre trabalhavam em fazendas, não eram os donos da fazenda. O meu avô nem lembro na época, acho que ele era o capataz, era alguma coisa assim. Mas todas as nossas férias a gente ia para a fazenda. E eu acordava junto com ele de madrugada, e na época era uma fazenda que mexia com gado de leite, né? Então, a minha diversão, eu mal esperava o final do ano chegar para a gente poder ir, para eu poder ir com ele, para poder ordenhar a vaca, para poder cuidar dos bezerros recém-nascidos. Eu passava o dia inteiro com ele na lida com a fazenda, porque eu realmente era apaixonada. E depois, com toda essa minha história que eu falei, que eu sempre tive animais exóticos. Meu pai sempre levou animais que não eram cachorros. Eu fui ter cachorro
já adulta, já, meu primeiro cachorro quase. Aí eu comecei a faculdade e tive essa certeza bem no início mesmo, que eu queria trabalhar com grandes animais. E aí comecei a direcionar toda a minha carreira para trabalhar com produção de grandes animais. Então, todas as minhas férias, eu optava por fazer estágios em fazendas, né? No meu primeiro semestre de faculdade, eu comecei a trabalhar também, eu precisava de dinheiro, comecei a trabalhar nas exposições agropecuárias, na Expoagro, numa empresa de reprodução animal. Então, eu só tinha possibilidade de trabalhar durante as exposições, né? E eu trabalhava nesse stand. Então, isso explica um pouco também a minha proximidade com o setor produtivo, os pecuaristas do Mato Grosso. Já naquela época, eu já me relacionava com todos eles. Era a única empresa na época que vendia sêmen bovino aqui no Mato Grosso, e eu trabalhei durante toda a minha graduação com eles, durante as exposições, trabalhava durante os leilões, e depois, a posteriori, eu vim trabalhar com essa empresa também já formada. E aí eu comecei a ir para as fazendas para poder fazer a capacitação dos peões, para fazer o manejo de inseminação artificial. Então, eu tive esse contato com o setor produtivo mato-grossense desde o meu início da graduação. Então, tem pecuaristas como seu Olímpio Riso de Brito, como Mário Cândia, que me conhecem desde que eu entrei na faculdade. Isso é muito interessante, né? Porque a gente já ouviu várias histórias aqui nas entrevistas, no podcast, de pessoas que realmente foram construindo uma carreira e, de repente, uma ação que parecia ser isolada, ela lá na frente, ela vem se completar, né? Esse é o caso. Você, desde o início ali, já tinha esse relacionamento mais próximo com o setor produtivo, né? E logo mais adiante, você se tornou uma grande representante do setor. Logo a gente vai falar sobre isso, mas é impressionante como realmente as histórias elas vão se linkando ao longo da nossa vida. Isso é muito interessante ver mais uma história, essa sua agora, que confirma, né, realmente que cada ação nossa ela tem uma consequência ou tem uma junção lá na frente muito legal. Você saindo da faculdade imediatamente, né, ou quase que na sequência, já acaba ingressando no INDEA. Como é que foi esse processo para ingressar no Instituto de Defesa Agropecuária aqui de Mato Grosso, ao qual você também já dedica-se já a uma vida praticamente, né, Dani? Como eu já te falei, eu me preparava para trabalhar com reprodução animal. E quando eu estava no último ano de faculdade, abriu o concurso público do INDEA. E o pai da minha melhor amiga, o Ivo Pedroso, que foi um dos grandes epidemiologistas aqui do INDEA, me chamou e falou assim, olha, eu tenho uma missão para você. Eu falei, que missão? Você vai fazer o concurso do INDEA. Eu falei, mas tio, eu chamei ele de tio. Eu falei, tio, mas eu não tenho como me preparar para esse concurso. Porque na época, a minha turma de formados, a gente foi um dos poucos que fizemos a prova de proficiência da medicina veterinária. E eu estava me preparando para essa prova. Aí ele falou assim, mas você não precisa se preparar. Você já está se preparando para fazer a prova. A única coisa que você precisa a mais é estudar isso aqui. Pegou e me deu uma lei de defesa sanitária animal encadernada, era lei, o decreto. Falou, quero que você leia, estude isso aqui e o restante você vai saber fazer porque você já está estudando tudo que afeta a medicina veterinária. E aí eu falei, ok, e fui me inscrever. Quando eu fui me inscrever, você tinha que se inscrever para locais específicos. Então, tinha apenas 2 ou 3 vagas para Cuiabá, uma era para o laboratório, que eu não tinha a mínima vocação para trabalhar no laboratório, tinha 2 vagas para cá e o restante divididos em todo o estado. Falei, eu não vou fazer para Cuiabá, porque deve ser muito concorrido, vou pegar um município aqui mais próximo. Aí eu chamei meu noivo na época para ele me ajudar a escolher, né? Ele disse, vamos olhar aqui no mapa qual é mais perto, e escolhemos Barão de Melgaço. Pelo mapa era super perto, estava 70 quilômetros daqui, né? E aí eu me inscrevi para Barão de Melgaço e acabei passando. Fui a 13ª colocada do concurso. A gente tinha, na época, acho que 40 e poucas vagas. E isso foi em 2002. Foi o último ano do Dante de Oliveira. E aí, o ano seguinte, era o Blairo Maggi que assumia. E eu já estava formada, já estava trabalhando já com reprodução lá naquela empresa. Eu trabalhava com reprodução de segunda a quinta. Na sexta e sábado de manhã, eu fui obrigada a trabalhar com pet para ganhar dinheiro. Eu fui trabalhar com pet lá em Várzea Grande, eu no pet shop nos confins da Várzea Grande. E aí chegou a época da Expoagro, né, em julho já de 2003, e por acaso, nesse estande que eu trabalhava, o governador foi. Foi ele e o presidente do INDEA na época, que era o Décio Coutinho.
E aí o meu chefe falou assim, olha, governador, essa aqui é a sua futura funcionária. Quero saber quando é que você vai me tirar ela. Aí falou que eu já passava no concurso, né? Ele falou assim, olha, infelizmente esse ano não tem como eu chamar, porque o Dante fez o concurso, mas não colocou previsão orçamentária para chamá-los. Mas para o ano que vem eu vou colocar na LOA, então vocês vão ser chamados no ano que vem. Então, assim, jogou um balde de água fria, eu já sabia que naquele ano eu não seria chamada. Isso já era mês de julho, eu já estava noiva já há quase um ano, aí meu marido falou, então vamos casar logo, né? Vamos marcar logo esse casamento. Marcamos para o mês de novembro desse mesmo ano. Chegou em setembro, teve um superávit orçamentário no INDEA e o presidente foi autorizado a chamar 15 médicos veterinários. E o que aconteceu? Eu fui chamada. Tomei posse no dia 1º de outubro do ano que, um mês depois, eu ia casar. E fui para Barão de Melgaço, um lugar que eu nunca tinha ido nem para passear, para conhecer o Pantanal. E aí esses 70 quilômetros eram muito longe. A estrada era de chão, só tinha um ônibus que ia de manhã e um que voltava, só tinha um ônibus, na verdade, que voltava de lá. Tinha um que saía daqui cedinho, saía daqui 5 horas da manhã, chegava lá 9 horas da manhã, demorava 4 horas para chegar esse ônibus. O tanto que a estrada era ruim e não tinha a mínima possibilidade de eu voltar no mesmo dia, porque o ônibus que vinha de lá saía às 2 da tarde. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, então a minha única opção foi morar no Barão de Melgaço de segunda a sexta, para cumprir o expediente lá. Não conseguimos arrumar casa em lugar nenhum e eu consegui um quartinho numa pensão, uma ONG, nos alemães, que ele tinha quartos que eles alugavam para os pescadores ou para os estudantes de biologia que vinham da Alemanha. E aí eu consegui uma vaga, só que essa vaga eu só podia morar lá de segunda a quinta, porque na sexta-feira, sexta, sábado e domingo eles alugavam para as pessoas que iam pescar. Então, toda sexta-feira de manhã eu já saía de mudança pronta para esperar vir. Então, fiquei assim por 2 anos. O meu casamento era finais de semana só. Foram tempos difíceis. Todo fim de semana tinha um despejo. Todo fim de semana. Eu não tinha televisão, porque lá na época tinha que ter antena parabólica. Então foi a época também que eu mais estudei, né? Lá tinha uma biblioteca nessa ONG, e assim, a parte sanitária, então eu sabia de cor, a gente não foi treinado, eu tomei posse em um dia, 3 dias depois, eles estavam me entregando, me fui entregue praticamente lá em Barão de Melgaço. Meu chefe foi lá, me entregou, falou, toma, essa Toyota Bandeirantes é sua. Eu olhei para ela para mim era uma Toyota Bandeirantes, aquela bem rústica mesmo, toda estourada, e eu tive que me virar e aprender tudo sozinha, né? Eu tinha uma secretária que tinha acabado de entrar, o meu assistente não sabia nem onde que ligava o computador, e eu fui estudar, não tinha nada que fazer, eu estudava o dia inteiro para saber o que eu tinha que fazer através de ir ligando, e perguntando e estudando. E aí eu fui conhecer realmente o que era a pecuária no Pantanal, que era completamente diferente de tudo que eu tinha estudado na faculdade. Ela era rústica ao extremo. Foi um aprendizado assim para a vida mesmo. Viver naquele momento com tão pouca experiência. Eu fui a segunda médico veterinária, segundo médico veterinário do município. Primeiro era um senhor. Então chegou lá uma menina, eu era muito nova, que sabia de leis, né, mas que não sabia praticamente nada do que era a pecuária pantaneira, o modo de criação, as questões da cheia, da saída dos animais. Eu cheguei lá, eu queria multar todo mundo, porque eles tiravam gado de um lugar para o outro, não tirava GTA. Eu li que tinha que ter GTA. Eu cheguei lá, tirava 30, Barão de Melgaço tirava 30 GTAs por mês. Eu ficava morrendo de tédio dentro da unidade, porque não entrava um pecuarista lá. Ficavam as moscas. E aí eu comecei a andar, eu queria entrar, eu era muito curiosa, eu pegava meu técnico que ele conhecia de cor e salteado e a gente percorria esse Pantanal de ponta a ponta com a Toyota Bandeirantes. É interessante você trazer essa história, Dani, e chamar atenção para esse fato, né, de que você não conhecia a realidade da pecuária pantaneira, que é extremamente rústica e tem todas as suas características, né? E isso mostra como falar do Pantanal e falar da pecuária pantaneira, para poder falar, para poder comentar sobre isso, tem que conhecer na prática como que é a vivência dos produtores, qual é a realidade daquele bioma, que, como você disse, é diferente de tudo, né? Não está nos livros, né, de fato,
como é feita essa pecuária, como que é praticada, e é um testemunho seu que é muito bacana, que serve muito para o dia de hoje, né? A gente vê, às vezes, muitas críticas atribuídas à pecuária no Pantanal, críticas muitas vezes sem fundamentos, justamente porque falta esse conhecimento empírico, né, do que é essa realidade, né? Sem dúvida, ela é muito peculiar. Pantanal ainda, de Barão de Melgaço, ele é o verdadeiro Pantanal nosso, né? 97,5% do município de Barão de Melgaço é alagável. Então, eu praticamente tinha gado durante 6 meses do ano só. Os outros 6 meses, o gado tinha que ser totalmente retirado do Pantanal para as áreas firmes, que geralmente em volta ali em Santo Antônio do Lepegé, Cuiabá, a parte firme de Poconé, diferente de Poconé, de Cáceres, no Livramento, que também tem muitas áreas firmes. Barão de Melgaço, não, 97,5% do município é alagável. E lá tinha muito gado. Eu trabalhei numa época que o Pantanal era realmente povoado por gado. Tinha fazendas muito grandes. Então, era muito bonito de ver essa movimentação quando começava as cheias, né, de retirada dos animais. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? Nas últimas 4 safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Ruth Brasil. A empresa processa mais de 1.000 toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Ruth Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Passado esse período na tua história, esses cerca de 2 anos aí, em que você era despejada frequentemente todo fim de semana, tinha que voltar para Cuiabá, como seguiu tua carreira no INDEA? Você ficou esse período e depois, claro, buscou outros municípios, né? Então, a gente ganhava muito pouco, né? O salário do INDEA, a gente não era fiscal na época, a gente foi contratado como técnico de defesa agropecuária, apesar de já ser formado em nível superior, nosso cargo era técnico, a gente ganhava muito pouco. Então, eu tinha que parte do meu salário, quase a metade ficava para eu bancar as minhas despesas lá no município, né, em deslocamento, e sobrava muito pouco para cá. E assim, eu recém-casada, estava muito difícil eu ficar sozinha, morando sozinha. Pedi transferência algumas vezes, não consegui, porque eu estava no chamado período probatório, que você não pode ser removido. E aí eu recebi uma proposta, como eu já tinha esse conhecimento do setor produtivo, né, já naquela época eu recebi uma proposta do setor produtivo para sair do INDEA. E era uma proposta quase o dobro do salário que eu ganhava na época. Então, eu e meu marido não pensamos 2 vezes. Falou, olha, não dá para ficar, tentamos mais uma vez uma remoção, não. Então, eu entreguei a minha carta de exoneração. Quando o meu chefe recebeu o pedido, ele falou que não, eu era técnica destemida, vivia viajando, capturando morcego, onde precisava diminuir o estado eu ia, né? Porque eu tinha muito pouco serviço em Barão, justamente por isso, por épocas das cheias. Então, eu já conhecia o estado inteiro trabalhando em outros municípios. Eram épocas de poucos profissionais, então eu capturava morcego, eu fazia cadastramento avícola, suinícola, fazia astrologia de aftosa, de suíno, onde precisava de mim eu estava disponível. Então, eu já era uma técnica respeitada pelo meu serviço de campo. Então,
para eles não me perderem, ele falou assim, olha, a gente não pode te trazer para Cuiabá, mas eu tenho uma outra opção, eu estou sem médico veterinário em Chapada dos Guimarães. E Chapada, na época, era um polo avícola. A gente tinha muitas aviculturas de postura, principalmente lá, que precisava constantemente do médico veterinário. Tinha muitos casos de raiva, porque estava enchendo o Lago do Manso, né? Então, eles me fizeram essa proposta e aí eu dei uma baqueada. Eu estava super decidida mesmo para, opa, peraí, Chapada já é outro nível, né? Porque já tem um circular que eu consigo ir de manhã e voltar à tarde para casa todos os dias. E não preciso custear a minha permanência lá. Então, eu optei por permanecer na Indéia e ir para Chapada. E aí foi uma outra experiência, um outro Indéia completamente diferente. Aí eu fui trabalhar com criações mais tecnificadas e fui ter essa experiência avícola que era muito forte nessa época lá em Chapada dos Guimarães. E aí fiquei mais 2 anos lá, até ser convidada para vir trabalhar na unidade do Parque de Exposição em Cuiabá. Legal. E aí, em Cuiabá, vamos dar sequência a partir daqui, tua vida institucional ela começa a ganhar ainda mais corpo, né? Ou seja, a experiência que você foi adquirindo, mais a experiência que você adquiriu durante o período aqui em Cuiabá, você começa também a ocupar cargos maiores no Indéia. Como foi esse processo? Cuiabá era a maior unidade local do estado, por ser a capital, né, por ter a maior movimentação de pecuaristas. A gente tinha eventos agropecuários praticamente todos os dias da semana. Nós tínhamos postos fiscais, eu tinha posto fiscal bem na saída, aqui antes do início da serra. A gente tinha um posto que funcionava 24 horas, que era subordinado a gente. E toda a classe produtiva, realmente, os grandes pecuaristas se relacionavam com a unidade local de Cuiabá. Né? Todos os grandes problemas, os grandes eventos estavam aqui dentro de Cuiabá. E aí eu fiquei na responsabilidade dessa unidade por mais 2 anos e meio, aproximadamente, quando fui convidada a vir para a Central para trabalhar com o programa de febre aftosa, que já tinha um responsável, mas o programa estava crescendo. Como eu tinha uma experiência muito boa de eventos agropecuários, a gente estava organizando a questão dos eventos agropecuários no estado. Eu vim para trabalhar com febre aftosa e mais especificamente com os eventos agropecuários do estado. Dali para frente a gente foi só sendo pensado, já dentro da coordenadoria, mas não lembro, mais 2 ou 3 anos eu já fui ser convidada a ser a coordenadora de defesa sanitária animal, né? E aí que envolvia já todos os programas, já foi uma responsabilidade bem grande. Isso foi no governo do Silval, que eu fui coordenadora. Com a saída do Silval, houve toda aquela mudança de governo. Eu não era indicada por partido, não sou filiada a nenhum partido político. Na época eu era pensada e o próprio setor produtivo me indicava para ocupar também os cargos, porque conhecia o meu trabalho. Eu estava disposta a dar um tempo no CRMV. Eu fui eleita vice-presidente do CRMV. Na ocasião, a gente podia ter o licenciamento para poder ocupar esse cargo, né? Eu estava terminando o meu período na coordenação, estava mudando de governador para o Pedro Tax, e eu ia ficar, já tinha combinado que eu ia pedir afastamento para ocupar o cargo no CRMV. Foi quando assumiu o Pedro Tax e o presidente era Guilherme Nolasco, que o Guilherme Nolasco me conhecia de Chapada dos Guimarães. Quando eu era chefe da unidade de Chapada dos Guimarães, ele era pecuarista lá e ele era o presidente, acho que do Sindicato Rural de Chapada. E eu formei, na época, um dos primeiros comitês municipais de febre aftosa e coloquei ele como responsável do comitê para poder engajar ele, que ajudava a ir atrás dos inadimplentes e cobrava os pecuaristas, né? Então, quando ele foi convidado a assumir a presidência do Indéia, a gente já estava em dezembro, eu estava no último treinamento no hotel, ele foi lá me convidar e falou assim, olha, eu aceitei, mas eu preciso que você seja a minha diretora técnica. Por quê? Porque eu tenho experiência de pecuária, na época ele era vice-presidente da PEMAT já, né? Eu tenho experiência com pecuária, com gestão, mas eu não tenho experiência do setor público, né? Que você tem e de todas as nuances do Indéia, da vivência que você tem. Eu falei, Guilherme, mas eu me comprometi com o CRMV, eu tenho que sair. Ele falou, não, você não pode sair, eu preciso de você comigo. E aí eu aceitei esse desafio.
Eu nunca, na verdade, tive muito medo de desafios, né? Eu acho que eles me movem, na verdade. E aí foi assim, acho que o terceiro, quarto ideia que eu conheci. Até 2014 eu tinha trabalhado somente com a área animal. E aí eu fui convidada a assumir a diretoria técnica, porque o INDEA não é só defesa sanitária animal, ele é defesa sanitária vegetal e ele tem também a identificação de madeira e trabalha também toda a parte de inspeção de produtos de origem animal. Quer dizer, então eu tinha 5 coordenadorias sobre minha responsabilidade, de assuntos que até então eu não tinha total domínio, porque eu não tinha vivenciado. Então aí nós vamos ter que estudar de novo, né? E aí foi que a gente começou a entender um todo do INDEA, né? E especializar e ter que ir para reuniões com a ProSoja, com a AMPA, que eu nunca tinha participado, né? Nossa, toda a minha vivência tinha sido exclusivamente com a área animal. E aí, mais algum tempo, você se torna presidente do INDEA. Aí no último ano do governo Pedro Taques, o Guilherme Nolasco pede afastamento do INDEA, sai do INDEA, e pela sucessão quase que natural, pelo que a gente já vinha construindo, né, ao longo dos 3 anos, o setor produtivo também me indica ao Pedro para ser a presidente do INDEA, e aí eu fico até o final do mandato dele como presidente. Legal, Dani, muito legal conhecer a tua trajetória dentro do Instituto, né? Como eu disse, você se dedica desde o início, durante todos esses anos, né? Desde outubro de 2003, quando você acabou assumindo e começando lá em Barão, chegando ao cargo de presidente do INDEA, né? E aí acontece uma migração que eu acho que é uma característica muito legal que você, um desafio muito legal, melhor dizendo, que você assumiu, e que mostra uma capacidade que você tem de aproximar, né, através do diálogo, né, dessa sua presença muito constante ali, caminhando por dentro do setor produtivo, que é você sair da presidência do INDEA, ao final da gestão ali do Pedro Taques, e assumir um cargo de diretora executiva da Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso, da Acrimate. Foi a primeira mulher diretora executiva dessa instituição que tem mais de 50 anos, né? E acho que o grande destaque disso é a confiança que o setor tem, né? A credibilidade que seu nome tem junto ao setor, mas eu entendo que esse seu poder de comunicação, de falar com o público, né, com esses diversos públicos, é um caminho de aproximação muito bacana entre o serviço de defesa sanitária, né, animal, e o produtor rural, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, e se eu estou correto em analisar dessa maneira, né, esse poder de aproximação que você tem é uma das características aí que acabou te levando também a ocupar esse desafio. Isso não tenho muita dúvida, sabe? Eu sempre construí a minha carreira dentro do INDEA, mesmo após a alteração da nossa carreira para fiscal, não investida única e exclusivamente com o colete de fiscal, né? Eu acho que a defesa sanitária animal ela tem que ser construída, né? Assim como todas as legislações. A gente implementou uma coisa muito bacana no governo anterior, que era... Primeiro foi o INDEA sair das secretarias de agricultura, que antes ela sempre foi ligada, e ele enxergou o INDEA como parte do desenvolvimento do Estado e colocou ele ligado à SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E dos grandes objetivos disso era justamente aproximar o INDEA, que é o órgão certificador hoje de todos os nossos produtos, praticamente, da cadeia agropecuária, né? Nós somos os certificadores, nós somos responsáveis por mais de 50% do PIB do Estado, que advém do agronegócio. Ele só é possível porque tem o INDEA certificando esses produtos, né? Certificando a parte sanitária desses produtos. Então, realmente, a importância do INDEA hoje, ela é estritamente ligada ao desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, se nós não conseguirmos comprovar que nós temos qualidade sanitária, as nossas commodities não valem nada no mercado externo, a gente nem consegue exportar. E nós temos apenas 3 milhões de possíveis consumidores. Imagina se o nosso rebanho de 30 milhões de cabeças não pudesse ser exportado, né? Quantas cabeças por habitante? Nem se a gente almoçar, jantar e lanchar,
carne de boi, nós teremos consumidores suficientes para isso. Então, desde lá de Barão de Melgaço, quando eu descobri que o pantaneiro ele não sabia a importância do INDEA, ele não sabia para que o INDEA funcionava, né? Eu comecei a me aproximar, fazer palestras, eu participava de todas as reuniões, ia para a igreja, falava na rádio, uma rádio pirata, arrumei um programa na rádio pirata para falar o que era INDEA, o que tinha que ser, por que eu estava lá. Então, eu sempre me expus dessa forma, para trazer o pecuarista e para me colocar, e aí quando eu falo me colocar, é colocar o INDEA como grande parceiro da produção dele. Né? Colocar que nós estamos, assim, fazendo a parte de fiscal justamente para poder valorizar aquele produto dele. Né? E se uma vez ou não nós estamos punindo os que estão fazendo o correto, também é para valorizar ele que está fazendo o correto, e que é a grande maioria. Então, eu sempre consegui construir isso. Então, construir os comitês, participava de todas as reuniões, me apresentava para participar, para poder construir e demonstrar o que era uma ideia para esse setor. Então, foi muito natural, assim, esse meu relacionamento. E como que aconteceu essa minha ida para a Climate? Foi justamente no final do meu mandato, que eu tive um apoio muito grande dos fundos, né? A gente passou um ano muito difícil financeiramente, o último ano de governo do Pedro, e o INDEA teve um aporte muito grande financeiro dos fundos, que acreditavam no nosso trabalho, e eu tinha um apoio. As questões, as novas legislações era discutido, eu trazia o setor para discutir antes de publicar, para eles darem sugestões, porque eu acredito que as legislações, a partir do momento que ela é construída junta, você coloca a responsabilidade compartilhada, né, em todos. É muito melhor do que você fazer uma legislação sentada e fechada dentro de uma sala que ela vai ser inexequível no campo, né? Então, a gente conseguiu construir isso, muito bacana. Então, chegou nos meus últimos dias como presidente, eu já estava decidida, eu tinha recebido outras propostas para sair naquele momento do INDEA, para poder ir para outros órgãos, e eu fui numa reunião do Fórum Agro, me despedir e agradecê-los, né, o apoio que eu tinha tido como gestora. E, ao término dessa reunião, o Marco Túlio, que era o então presidente da Climate, falou assim: Dani, eu estou com algumas ideias, eu preciso conversar com você a posteriori. Eu posso te ligar? Eu falei: podemos conversar. E aí foi quando ele fez. É claro que ele reuniu com toda a diretoria, né, da Climate antes de conversar comigo, e aí fez a proposta para saber, queria saber se era possível eu me afastar do INDEA por algum momento e ocupar esse cargo que estava vago há muito tempo. E aí eu tenho essa possibilidade, o Estado te dá essa possibilidade de você pedir licença por 2 anos, até 2 anos, sem remuneração. Então eu abri mão do salário do Estado, você fica com esse vínculo suspenso, né, por 2 anos, e aí fui assumir a diretoria executiva da Climate. Mais um grande desafio, né? Eu saí da posição de fiscal, de defender os fiscais para defender os fiscalizados. Exatamente, você tinha, claro, essa característica, né, de aproximação, mas aí você está, de fato, sentando do outro lado da cadeira, né? Como é que foi essa experiência? Contar resumidamente aqui. Não é fácil, a mudança de chave ela não acontece de uma hora para outra. Né? Eu tinha que ficar o tempo inteiro me policiando, né? Mas a minha vivência me ajudou muito. Eu sou bem adaptável e sou muito estudiosa também. Não tenho preguiça de estudar e nem vergonha de perguntar o que eu não sei. Então, eu consegui construir esse meu espaço junto aos pecuaristas. Eu já tinha o conhecimento e o reconhecimento deles pela profissional que eu era, mas até então eu tinha que conquistá-los como a defensora. Eu tive, durante esses 2 anos, ser a defensora de todas as causas ligadas à pecuária, né? E fui para Brasília, participava toda semana do Instituto Pensar Agro, eu era representante da pecuária, eu fui vice-presidente da comissão de pecuária dentro do Instituto Pensar Agro, fiz propositura, escrevi proposituras de legislações nacionais, né? A gente discutia amplamente com os senadores, fui participar de audiências públicas no Senado,
na Câmara Federal defendendo os pecuaristas, defendendo os pecuaristas pantaneiros, uma delas, inclusive, uma audiência pública no Senado Federal. Então, eu consegui virar realmente essa chave e fazer, eu acho que bem feito o meu papel durante esses 2 anos que eu estive lá, né? Mas que passam muito rápido, muito, muito rápido mesmo. E aí a gente pegamos um ano de pandemia, praticamente, né? Que nós tivemos que readaptar todos os nossos planejamentos quanto a Acrimate na época, tudo que a gente ia fazer, que ia percorrer o estado, não foi possível realizar, nós tivemos que nos reinventar, e aí começamos a fazer aquelas lives, eu tive que aprender a fazer lives, né? Eu, Chico e toda a equipe lá, provocados pelo Marco Túlio, e foi um grande aprendizado, com certeza foi um divisor de águas da minha carreira mais uma vez. Foi muito legal esse período. Acho que eu perdi as contas do número de vezes que nós batemos papo, né? Que eu lhe entrevistei. Realmente você vestiu a camisa do setor produtivo, né? E sem mudar o foco, né? Ou seja, buscando um trabalho de qualidade, sempre também trazendo o lado da sanidade animal e a importância disso, né? Por diversas vezes nós tratamos de assuntos em que envolviam esse tema e você, de uma maneira muito didática, representava os interesses dos produtores, né? Mas levando, de fato, essa importância do cuidado com a sanidade animal em todas as vezes que eu me recordo aqui. Isso sempre teve característica nas suas entrevistas. E durante esse momento, foi um momento chave também para o setor produtivo, que foi o momento de uma implementação, né, daquele Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, em que a gente tem o início da retirada da vacinação, né, em vários estados, né, por um calendário aí definido, um cronograma, e aqui em Mato Grosso já começou, né? E você estava nesse momento, participou ali dos bastidores da concepção desse plano e estava justamente na Acrimate no momento em que começa essa retirada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que também foi muito importante esse meu trânsito. Primeiro, na construção, por que nós entramos? O país estava dividido em blocos, né? Teoricamente, pela divisão inicial do Plano Nacional, nós estaríamos no último bloco, né? O estado do Mato Grosso só precisaria pensar nisso em 2023, então a gente estava muito confortável. No entanto, nós fomos convidados, eu era diretora técnica ainda, fomos convidados para participar de uma reunião do Bloco 1, que era formado somente por Acre e Rondônia, porque a gente era os vizinhos diretos, né? Eu fui como diretora técnica, e aí foi o Antônio Carlos pela FAMATO e o Francisco Manzi pela Acrimate. Quando nós chegamos lá, e aí fomos entender realmente o plano e o que iria acontecer, que a partir do momento que se retirasse a vacinação não poderia mais entrar gado vacinado, a gente levou um choque, porque a gente tinha situações muito peculiares no estado, como o município de Rondolândia, que não tem acesso ao Mato Grosso. Toda a pecuária daquela região ela é direcionada à Rondônia, né? Toda a margem do rio esquerdo do rio Roosevelt, em Coniza, ela só se relaciona com Rondônia. A gente tinha nichos de propriedades em Juína e em Comodoro que só se relacionavam com Rondônia. Então, a gente tinha que tomar uma decisão naquele momento. Ou a gente entrava como partícipes desse bloco como uma zona, que isso também estava previsto, ou a gente não entrava e ia acabar com a pecuária daquela região, praticamente. Porque o Estado não ia conseguir fazer rapidamente como se pudesse escoar toda aquela produção. Então, nós tomamos uma decisão lá que nós entraríamos em conjunto com os pecuaristas. Aí eu fiz reuniões individuais em cada município, com todos os pecuaristas, a maioria dos pecuaristas. Tivemos reuniões com mais de 400 pecuaristas, e eles foram praticamente unânimes em falar que eles precisavam manter esse relacionamento com Rondônia. Então, assim, foi um choque para nós, porque a gente não estava pronto para aquele momento, estávamos pensando em 2023, isso era 2017 ainda, e aí a gente teve que se construir, né, praticamente nessa zona. E aí foi fundamental, mais uma vez, o apoio do setor produtivo, né, a manutenção dos postos, inclusive até hoje, foram construídos pelo setor, são mantidos os custeios de diária e tudo. E a gente conseguiu colocar uma lupa e identificar que não era tão difícil, porque como eles já não tinham a capacidade de se relacionar com o Mato Grosso, tinha pontos específicos que a gente conseguia colocar, isolar essa parte do estado. E assim fizemos, entramos nesse bloco. E aí culminou com o reconhecimento já nacional e já internacional.
Mas ainda há muitas dúvidas. Por quê? Porque o restante do estado, o pecuarista ele ainda não está muito confortável, né? Ele ainda tem muitas dúvidas em relação. Ele ainda achava e ainda acha, alguns deles, que é a vacina que os protege, né? Então, esse meu momento dentro da Acrimate, eu fiz muitas palestras envolvendo esse tema. A gente teve muitas reuniões com os diretores de todo o interior para apresentar realmente o que é o plano, o porquê do plano, por que nós temos que retirar, e que é um caminho sem volta, né? A gente não está mais no momento de fazer uma enquete, quem quer ou quem não quer tirar. A gente vai tirar. O que nós temos que fazer a partir desse momento é como nós vamos tirar, como a gente vai construir essa retirada, mas que nós temos que retirar, nós temos. A gente está num plano hemisférico, né? Não se vacina ad eterno em nenhum país. Os países como os Estados Unidos que nunca vacinaram. E aí a gente começou a fazer os fóruns. O primeiro fórum aí estadual foi ainda na minha gestão, a gente trouxe o pessoal do Ministério da Agricultura. Aí eu, na Acrimate, já consegui organizar, junto com a FAMATO, a Acrimate e a FAMATO organizamos o Super Fórum já online, no formato online, né, no ano passado. E aí culminamos agora com o terceiro fórum, que ocorreu dia 30, né, e que nós tivemos mais de 150 produtores participando do evento, entre produtores, indústria e todo o setor produtivo envolvido, e tivemos uma ampla divulgação e participação online. E aí, assim, eu acho que cada vez mais o produtor vai se conscientizando e vai assimilando que esse é um caminho sem volta, né? Nós temos que transformar, a gente tem que dar esse próximo passo, né? Não é a vacina que nos protege, é uma vigilância sanitária robusta, e isso todos têm que estar realmente investidos nesse cargo. Legal. Uma pergunta que é muito comum quanto a esse assunto, pedir para que você responda, se possível. Muita gente tem dúvida. Estamos preparados? Né? A gente sabe que o cronograma acabou sendo prorrogado por conta da pandemia, então a gente prorrogou a retirada do restante do estado por um período, mas há muita gente, como você disse, ainda tem dúvida se deve ou não retirar a vacina, e agora eu te pergunto se estamos prontos para essa retirada no restante do estado. O Ministério ele faz avaliações, a gente é avaliado anualmente. E um dos pré-requisitos para essa mudança é uma avaliação chamada Quali-SV, em que tem vários itens, que todos os estados são avaliados, e a gente tem uma pontuação mínima que cada estado tem para poder avançar. O estado do Mato Grosso ele está bem à frente, nós temos uma pontuação bem aceitável em muitos dos itens. Temos algumas coisas que temos que avançar, como a questão de pessoal, principalmente. O IDEA está com um quadro de funcionários já muito antigos. Desde 2009 que nós não temos concurso público. Já conseguimos a sensibilidade do governo do estado, que já está verificando essa possibilidade de um próximo concurso. E essa questão de estar ou não preparado não é uma resposta que o estado tem que dar. Por isso que a gente faz esses fóruns, por isso que a gente tem hoje um grupo gestor estadual. Não é o INDEA que faz a gestão do programa de febre aftosa, é um grupo gestor composto pela Acrimate, pela Crismate, pelo Sindifrigo, pela FAMATO, pelo CRMV, pelo INDEA e pelo Ministério da Agricultura. Todas as decisões relacionadas ao programa são definidos dentro dessa equipe gestora. Porque para estarmos preparados, o produtor tem que estar consciente que ele vai ter que ser o grande vigilante, toda e qualquer suspeita, ele tem que comunicar imediatamente o serviço oficial. O serviço oficial, que somos nós na INDEA, temos que estar prontamente disponíveis para esse atendimento, temos que estar capacitados para essa identificação, e todo o setor tem que estar mobilizado para todas as ações e decorrências de uma reintrodução. A grande dúvida do produtor mas a partir do momento que a gente não tiver vacinado, a gente vai estar exposto. Nós já estamos expostos, porque a nossa vacina hoje nos protege apenas de 2 cepas, sendo que existem mais de 7 cepas no mundo. Então, hoje, se houvesse uma reintrodução de uma cepa da Ásia, aqui nosso rebanho também seria afetado. Os últimos focos que tivemos no Brasil, lá no seu estado de Mato Grosso do Sul, foi num estado que tinha mais de 95% do rebanho vacinado. Então, quer dizer, a vacina ela não protege. O que nos deixa muito confortáveis hoje nesse avanço é que nós temos garantias que nós não temos mais o vírus circulante no país.
A gente faz esse monitoramento a cada 2 anos e a gente não tem a presença do vírus circulante no país. Nós não temos o vírus circulante nos nossos vizinhos, que também são obrigados a fazer. E é muito fácil de se comprovar isso, por quê? Porque hoje a gente vacina somente bovinos. E nós temos os ovinos e temos os suínos, que são susceptíveis à febre aftosa. Se houvesse o vírus circulante, pode ser que o gado não seria cometido, mas o suíno da propriedade ou o ovino, sim. Mas a gente não tem esse vírus circulante hoje. Então, essa é uma das grandes perguntas que o mundo nos faz. Espera aí, vocês estão comprovando anualmente que vocês não têm o vírus, por que vocês continuam vacinando? É uma dúvida que paira sobre o nosso serviço de defesa, entendeu? Excelente. Eu vou só aproveitar o gancho da febre aftosa para trazer um dado que é curioso na sua experiência, que você se formou em 2003, então você não viu, né? Felizmente, o último caso de febre aftosa aqui em Mato Grosso, que foi em 1996, a gente já está todo esse tempo, né, sem registros dessa doença e assim continuaremos, mas você foi conhecer febre aftosa na prática, foi ver um caso lá nos Estados Unidos. Um caso não, foi ver febre aftosa nos Estados Unidos. Conta aí essa curiosidade pra gente, Dani. Então, isso é sensacional. A maioria dos veterinários que trabalham comigo, toda a nossa geração de entrada na ideia, a gente não teve essa possibilidade de conhecer, né, a febre aftosa. A gente não viu nenhum caso, esperamos não ver também. Então. Mas em 2015, o Ministério da Agricultura abriu 5 vagas para médicos veterinários do país. E eu fui convidada pelo estado do Mato Grosso para ir participar de um treinamento em Plum Island, em Nova York, que é uma ilha de segurança máxima sanitária, onde eles inoculam as doenças transfronteiriças. Então, eu vi, além da febre aftosa, eu vi peste suína clássica, vi peste suína africana, vi doença de Algesque, vi peste dos pequenos ruminantes, vi várias doenças. Na prática, a gente participava da parte da manhã, da parte teórica, eram professores que davam a parte teórica, e aí a parte da tarde a gente se vestia com toda a paramentação e entrava para o laboratório de segurança máxima. E lá, esses animais, antes da gente chegar, eram inoculados com os vírus ou as bactérias, né? Então a gente passava esses 15 dias acompanhando todo o desenvolvimento da doença. Então eu consegui ver febre aftosa em suínos, ovinos e caprinos, o desenvolvimento da doença, desde os primeiros sinais até a morte do animal. E aí ao final, a gente fazia necropsiava esses animais para poder ver também as lesões nos órgãos internos. Então, foi uma experiência sensacional, foram 15 dias assim, que realmente transformaram essa minha experiência, que até então era só teórica, né, em prática de doenças que realmente a qualquer momento a gente pode ter reintroduzidas no país. Legal, fica esse registro dessa curiosidade, né? A gente falar, não viu febre aftosa aqui, foi ver nos Estados Unidos, está explicado o motivo. Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Dani, vamos partir para o fim aqui. Eu queria que você fizesse brevemente um comentário, né? Recentemente a gente viu mais um episódio, né, atípico de Mal da Vaca Louca, e a gente viu o quanto
comunicação é importante, né? Quando a comunicação ela é mais lenta do que se deve ou ela não chega de maneira muito clara, a gente vê o estrago que isso pode causar, né? A gente viu todos os efeitos no mercado naquela semana, foi comprovado evidentemente que se tratam 2 casos atípicos aqui em Minas Gerais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós tivemos, já havíamos tido um outro episódio, mais 2 outros episódios, né? Esse é o terceiro. O primeiro que tivemos ainda dentro do código da OIE, ainda não tinha separação dessa questão da BSE típica da forma atípica, que é essa nossa situação que ocorreu aqui, que é uma situação totalmente normal de se acontecer, na verdade, porque ela é uma geração espontânea, não tem absolutamente nada a ver com a BSE típica, que advém da questão da alimentação dos ruminantes com produtos de origem animal contaminada com prion. Então, isso é uma geração espontânea do próprio organismo do animal idoso. A partir de 2018, quando houve essa separação dentro do código de BSE atípica e atípica, onde se retirou a orientação de qualquer embargo econômico num episódio, porque não há nenhum comprometimento sanitário dessa BSE atípica, a gente conseguiu trazer os mercados para uma maior tranquilidade na questão da incidência desses casos, né? Nosso primeiro caso, todos os países praticamente suspenderam de imediato a importação. E a partir dessa diferenciação, somente países que ainda não conseguem assimilar de imediato, e é que a gente tem a gente faz um contrato de compra e venda com cada país, chama certificado de exportação. Então, dentro de cada país, em separado, o Ministério da Agricultura que faz isso, ele analisa todas essas questões desse certificado sanitário com cada país. Especificamente com a China, ainda nesse certificado, nós temos o contrato que, em qualquer caso suspeito, a gente faz a suspensão. Quem fez o embargo não foi os chineses, a princípio. É o Brasil que faz como preventivo e encaminha toda a documentação para eles, para que eles possam analisar e fazer realmente essa análise e retomar, como aconteceu da última vez, que foi retomado a posteriori. Mas essa questão da comunicação é extremamente perigosa. Por quê? Porque diante dos rumores, e não é uma investigação que ocorre de um dia para o outro, né? A gente só consegue pegar porque realmente a nossa vigilância ela é muito eficiente, e por isso que ocorreu. Começaram a haver rumores e os meios de comunicação publicam como BSE, né? BSE. E um caso, a gente teve agora no Reino Unido, né? Novo caso de BSE típica. E essa sim é o embargo total. Então, o mercado fica todo em polvorosa, porque e a gente como serviço oficial, quanto o Ministério da Agricultura, o Ministério não vai soltar nenhuma informação enquanto não se tem essa diferenciação de uma para outra. E isso só se dá, essa tipificação só se dá internacionalmente. Foi encaminhado acho que para o Canadá, né? Então, só pode dar essa informação oficial após o momento que a gente tem essa diferenciação. Isso também demonstra o quanto o país é sério ou não. Mas nós precisamos, sim, de melhorar essa comunicação em questões de focos. A gente tem ainda, aqui no estado mesmo, grandes alardes por causa de raiva, né? Que hoje totalmente comum dentro dos nossos rebanhos. Então, nós temos que amadurecer muito essa questão da comunicação em questões sanitárias. Exatamente, trouxe esse assunto aqui porque realmente os rumores, como você disse, tornaram o barulho muito maior do que deveria, né, ter tomado, e enfim, ficou a tua explicação aqui, teu ponto de vista. Vamos partir para o fim aqui. De fato, agora eu queria trazer um outro ponto curioso. A gente vê que você fala muito bem, né, uma das suas características, a comunicação, a sua aproximação com o público, né, com os pecuaristas, com o setor produtivo. Eu fiz várias e várias entrevistas contigo, como eu já comentei aqui, mas não sabia que você também
tem no seu currículo a experiência de ter sido apresentadora de televisão. Não posso nem falar que isso é uma experiência. Não, na verdade, é uma coisa que eu nem falo, porque nunca foi nunca foi uma profissão, claro, mas eu sou muito desinibida. Então, naquele episódio, que a primeira vez que eu mudei para o Acre, que eu fui daqui para o Acre, na época eu fazia ginástica olímpica. E aí eu fui, era a abertura dos Jogos Escolares, eu era líder lá da ginástica olímpica, e foi uma equipe para poder fazer entrevista com a professora, para falar como seria, né? E a professora super tímida, né? Não, eu não quero dar entrevista. Aí pegou e me chamou e falou: Dani, você pode dar entrevista, explicar como que vai ser? Eu falei: claro. e dei entrevista para esse canal de televisão no Acre, mostrei como que seria, falei tudo. E passou esse episódio, 20 dias depois eu estava na escola, chega o apresentador lá, pedindo para falar comigo em separado, fora da sala, e falou: olha, tá todo mundo muito impressionado, como você fala bem, a sua desenvoltura, eu queria fazer um teste com você. Eu falei: teste para quê? Falou: não, a gente tem uma coisa de publicidade e tal. E aí eu comecei a fazer propagandas na época lá, fui contratada por uma grande rede de supermercados do Acre, Rondônia, até viajava para Rondônia para fazer. E era uma propaganda que eu falava, né? Mostrava tomate, cebola, propagandas, eu andando dentro do supermercado. E disso eu fui convidada, com 16 anos, eu fui convidada para fazer a apresentação de um programa, primeiro de fazer parte de um programa desses de variedades, né? Aquelas entrevistas que você fazia, e depois assumir a apresentação realmente em púlpito de jornal televisivo. Mas isso com 18, 19 anos, até sair de lá. Muito bem! Então tá explicado aí a sua desenvoltura em frente às câmeras, né? E sua comunicação fácil, que legal! Tá dito então aqui, acredito que em primeira mão, né? Eu não tinha conhecimento de verdade, já te conheço há um bom tempo. Não, ninguém tem. Ninguém tinha, né? Agora, apenas eu, você e todos os nossos ouvintes saberão dessa história, Dani. Obrigado pela confiança. Acabou com o meu segredo. Você acabou com o meu segredo. Muito bem, deixei para o fim da entrevista esse episódio. Dani, eu quero te agradecer. Além desse bate-papo muito legal, né, conhecer a tua história, né, os teus pontos de vista sobre sanidade animal, sobre o setor produtivo, né, dividir esse seu segredo aí também com a gente. Te agradeço por esse tempo aqui, te agradeço pelas entrevistas aí ao longo desses anos, a confiança, a credibilidade que você emprega e a confiança no trabalho. Você nunca negou uma entrevista, né, e eu acho isso de fato uma característica que mostra o quanto você é comprometida com aquilo que você está fazendo. Obrigado por ter participado, aceitado esse convite. Foi uma satisfação, foi um bate-papo muito bacana e eu realmente acredito que a comunicação tem que fazer parte do nosso dia a dia, seja no setor produtivo ou no serviço oficial. A construção dessa boa comunicação, né, ela faz parte da nossa credibilidade também, né? Eu acho que a gente só constrói grandes relacionamentos a partir do momento que a gente consegue ter uma comunicação realmente verdadeira, né, e transparente. Então, eu gosto disso. Não sou comunicadora, mas estou sempre estudando, estou sempre tentando melhorar e me aperfeiçoar, porque independente do cargo que ocupe ou não, a comunicação, desde da entrada na fazenda com o pecuarista, até no momento de você lavrar um auto de infração, se você conseguir comunicar o porquê que você está fazendo aquilo ali, eu acho que é uma construção, né? Ela acaba sendo, em vez de uma punição, ela pode se tornar uma educação. E a educação é o que a gente prega o tempo inteiro quando se fala em defesa sanitária animal. Nós temos que educar. Excelente, Dani. Obrigado mais uma vez. E como eu disse no início do programa, né, minha amiga, vizinha, crossfiteira, não falta os treinos, dá exemplo. Segunda-feira tem treino, não falta não, que cedinho a gente tá lá.
Estaremos juntos, com certeza. Um grande abraço e obrigada mais uma vez por esse grande espaço. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.